Aí, mais um episódio no ar. Então você já vai se inscrevendo aqui no podcast Universo do Seguro, que recebe hoje Marcos Roque Villa. Ele que é o CEO da Segfy, a Segfy que está com tudo no nosso mercado de seguros. Bem-vindo, Marcos, aqui ao nosso podcast. Tudo bom? Tudo ótimo, William. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar conversando com você nessa próxima hora, né? Que tenho certeza vai ser, assim, sensacional. É verdade, não? E falar em sensacional, Segfy está fazendo um trabalho maravilhoso aí junto aos corretores de seguros. Não é de hoje, né, Marcos? Já são alguns anos aí dessa caminhada da Segfy, como uma verdadeira parceira do corretor, né? Vamos falar um pouquinho de Segfy, claro, né? Mas antes do Marcos. Marcos, conta pra gente da sua trajetória. O que você já fez no mercado de seguros até chegar a esse posto de CEO da Segfy nos dias de hoje? Muito bom, William, muito bom. Na verdade, a minha trajetória, a minha formação, vamos dizer assim, na área de tecnologia, ela vem da indústria metal-mecânica. Olha só, então, trabalhei alguns anos na indústria metal-mecânica, onde na toda a área de tecnologia, né? E tinha um amigo na época, era corretor de seguros, isso lá nos idos ainda de 92, e ele precisava de uma plataforma, ele precisava de uma maneira de conseguir, de pagar comissões para os seus vendedores. E não tinha, simplesmente não tinha. Ele ficava até tarde, né, à noite para fazer o fechamento de comissão e tudo mais. Para a gente contextualizar aqui o nosso público, porque tem um público jovem aí, né, anos 2000, gente novinha não sabe que antes, nos anos 90, o seguro tinha uma tábua atuarial. Como é que funcionava isso? Dá um contexto para a gente, Marcos. Era tudo, na verdade, era tudo no livrinho, na caneta, na mão, né, na calculadora. E era assim que funcionava. Então, se imagine, essa corretora, se não me engano, ela tinha na época, acho que uns 20 vendedores. Pensa fazer o fechamento de comissão para 20 vendedores na mão. Então, ele ficava até tarde fazendo esse tipo de fechamento, conferia as comissões que recebia das seguradoras e tudo manual. Aí eu perguntei para ele, puxa, por que você não coloca isso, né? Não faz isso, não utiliza o computador para fazer isso, né? Ele falou, não tem sistema. E foi aí que eu falei, opa, sempre aquela veia empreendedora, sempre tinha essa ânsia de empreender, de ter uma empresa, de empreender, de construir algo. Eu falei, ok, vou montar o sistema, vou criar um sistema para você. E aí pedi a conta na empresa que eu trabalhava, de uma forma muito louca. Nessa época, eu tinha um filho pequeno de 4 meses em casa e pedi a conta na empresa e criei a empresa. Criei a Villa IT. Na verdade, era Vilas Informática na época, depois foi mudando o nome. E foi assim que nasceu, foi assim que eu entrei no mercado de seguros. Ali o bichinho, eu costumo falar até ontem, estava, né, no demo stage lá do CQCS, e eu comentei, o bichinho do seguro me picou, e de lá para cá, fiquei nesse mercado, enfim, e não saí mais. Então, eu vim trabalhando sempre. E o interessante, William, que o desenvolvimento de uma plataforma, da maneira que eu construí, da maneira que eu fiz, foi muito interessante, porque eu construí junto com os corretores. Eu não entendia nada de seguro. Nada, zero. Nem sabia o que era um seguro, na verdade, na época, né? E fui construindo junto com os corretores, com a ajuda dos corretores, vendo a necessidade dos corretores, e isso se tornou um hábito que até hoje permanece. Então, hoje nós construímos as nossas soluções pensando sempre no corretor. O corretor, ele é vamos colocar assim, ele é um co-criador dos produtos da Segfy. O que a Segfy tem hoje é co-criado com os corretores. É claro que muitas coisas nós criamos, nós idealizamos e nós criamos, nós inovamos. Depois a gente vai falar um pouco mais de um produto que a gente vai lançar logo na sequência. Mas sempre em conformidade com os corretores. Então, desde 92... até hoje, eu estou nesse mercado trazendo e proporcionando, buscando soluções que ajude o corretor a vender mais, ajude o corretor a controlar o seu escritório. Por quê? Porque nós precisamos de mais pessoas que tenham seguro. O seguro, eu diria assim que o seguro ele é essencial na vida do ser humano. E as pessoas não sabem disso. E quem que vai levar isso para essas pessoas? É o corretor. Então, quanto mais tempo a gente consegue liberar o corretor para fazer esse trabalho, melhor, ele vai proteger mais pessoas. Olha quantas coisas que acontecem, infortúnios que acontecem muitas vezes,
numa família onde essa família ela demorou anos para construir, para chegar até um estágio, acontece um sinistro, né? Falando aqui o jargão do seguro, e essa família volta a estaca zero. Quando não pior, às vezes até menos que zero, né? E sendo que se tivesse um seguro, provavelmente ela, claro, sofreria aquele infortúnio, mas continuaria dali para frente. Eu sou prova viva. Eu não conhecia seguro, não vivo sem seguro hoje, de forma alguma. Eu já usei seguro na minha vida, eu já precisei do seguro e não tive em determinadas situações. Morava numa casa de madeira, e na época não fazia seguro de casa de madeira, né? E foi totalmente destruída por um vendaval. Então eu sei o que é ter seguro e o que não é e o que é não ter seguro. Posso falar com propriedade desse assunto, né? E o nosso objetivo, o SegFi, é levar isso para o corretor, para que o corretor consiga ter mais tempo e consiga proteger mais pessoas. O nosso trabalho é esse. Em 2021, tivemos aí a entrada de um fundo FIP, na SegFi, e desde essa época até hoje nós estamos aí trabalhando, buscando e trazendo inovações para o mercado. E a gente vai falar tudo sobre a SegFi aqui no programa de hoje, mas você que está aqui acompanhando pelo YouTube, tem o QR Code que está aqui na tela. Você pode ir escaneando, conferir a landing page especial para quem está acessando, conhecendo a SegFi através aqui do Universo do Seguro. Então acesse, saiba mais detalhes, porque tem muita coisa boa chegando na SegFi, é claro, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque você foi acompanhando ao longo dessa jornada as transformações do mercado. E isso que você falou foi muito importante do contexto, né? De onde surgiu a SegFi, Max. Porque realmente quem assistiu a Digital Insurance Week há algumas semanas, então entendeu tudo, né? Por que é tão importante para a SegFi chamar o corretor, ouvir, construir soluções inovadoras. E eu vejo também essas portas abertas da SegFi para seguradoras, né? Colocar cada vez mais parceiros, players. Hoje já tem mais de 15, se eu não estou enganado nas minhas contas aqui, mais né? Mais de 20. Mais de 20 já? Mais de 20. Então, olha só, foi só de uma semana para outra, rapidinho. A SegFi está sempre crescendo e colocando novidades aí, né? Para os corretores ampliarem suas carteiras, né, Marco? Perfeito. E olha só esse ponto que você trouxe, William. O quanto o corretor nos ajuda. Nós vamos falar um pouquinho mais desse projeto que a gente vai estar lançando agora. Até eu falei lá no Demo Stage, inclusive. Esse projeto começou final do ano passado. Começou finalzinho de novembro de 24. E desde novembro de 24, né, que eu tive essa ideia de criar alguma coisa diferenciada no mercado. E de lá para cá, a gente vem validando isso com o corretor. Porque, claro, a gente como empreendedor, como inovador, criar alguma coisa, mas se o corretor, o seu público não valida, não utiliza, não tem sentido nenhum. Então, você vê só, desde 24 para cá, novembro de 24 para cá, eu já venho validando isso com os corretores, que são a peça fundamental. Tanto que no Brasilsul, foi muito interessante, porque no Brasilsul eu já tinha somente as telas do que eu queria. Só uma prévia, né? Já era o protótipo. Já era um protótipo, né? Mas era só telas ainda, não tinha interação e nada. E conversando com os corretores, para cada corretor que eu conversava, que eu mostrava a ideia e assim por diante, o corretor olhava e ficava assim, puxa, mas... Ficava espantado, será? Mas, putz, isso aí é legal. E assim, né? E teve um determinado momento lá, William, que foi muito interessante. Eu tinha acabado de fazer a demonstração para um corretor, e nisso chega um outro corretor trazendo um jovem que estava entrando, estava começando na área de seguros. Estava com o computador fechado. Aí ele chegou, esse corretor é corretor cliente nosso há muitos anos, acho que ele é cliente desde 94, se eu não me engano, que é cliente nosso. E ele falou, me apresentou, aqui é o Marcos, tal, da SegFi, a gente usa a plataforma deles, assim, assado. Aí esse jovem, William, ele chegou para mim e falou assim, puxa vida, Marcos, o que eu preciso é conversar, eu preciso falar com o celular. Eu quero pedir uma cotação falando no celular. Esse foi o insight, então? Não, eu já estava com o protótipo pronto. Isso já estava acontecendo. Exatamente, eu já tinha pensado isso já em novembro. E ele falou, eu quero falar com
Eu quero pedir uma cotação falando. A hora que ele falou isso, ele brilhou o olho, né? Eu falei, só abri o computador ali e mostrei para ele. Falei, seria mais ou menos isso. Olha isso aqui que eu tenho aqui para você, né? Ficou maravilhado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai validando isso. A gente vai validando essas inovações, porque isso é uma inovação. Às vezes você tem uma mudança apenas na plataforma ou você muda alguma característica a pedido dos corretores, mas é uma mudança mais sutil, certo? Agora, isso não. Isso é uma mudança, inclusive, de mindset. É uma quebra de paradigma que nós estamos vivendo. Inclusive, você esteve, né, no CQCS, o tema do CQCS é a inteligência artificial. Foi o grande assunto, inclusive eu vou fazer uma parte aqui, mandar um grande abraço a toda a equipe do CQCS e ao Gustavo Doria, parabenizar, né, pelo brilhante evento, reuniu aí o mercado de seguros, contribuindo com a inovação, né, justamente que é o tema do nosso bate-papo e algo que move o nosso mercado, né, Marcos? Certamente, não só o nosso mercado, como todo o mercado, perfeito? E eu estava até agora, antes de vir para cá, inclusive, eu estava conversando com um empresário, aonde ele está desenvolvendo todo um processo, olha só que interessante, um processo de eu vou colocar de gerenciamento para CEOs, tudo voltado, tudo utilizando inteligência artificial. Então, veja. E o que eu penso, sabe, William e demais ouvintes aqui do canal, eu acredito que nós estamos no começo de uma mudança muito grande. Até então, nós estamos acostumados a responder telas, a responder formulários nas nossas aplicações, em tudo que nós fazemos. Eu acredito que, não muito distante, nós vamos parar de responder formulário e nós vamos passar a conversar com a tecnologia, conversar no celular ou no próprio computador, mas a gente passa a conversar, a gente passa a pedir o que nós queremos. E isso está se tornando, eu vejo que se torna viável e está se tornando viável, justamente pela queda que está acontecendo no preço do processamento. Porque isso só é possível quando o preço do processamento cai. E aí é possível ter uma inteligência artificial que realmente consiga nos atender neste nível. Então, eu vejo que muita coisa vai mudar. E é uma quebra de paradigmas. Veja só, William, você deixar de responder um formulário e você pedir a informação que você deseja, por exemplo, pedir uma cotação de seguros, onde que você viu isso? E é justamente o anseio, né, da sociedade, é falar mais rápido, né, ter soluções ali na ponta da mão. A gente sabe que as redes sociais, querendo ou não, afetam muito, né, a questão da velocidade, né, ter até uma ansiedade ali, de certa forma, por ter uma resolução das questões, né. Mas tem uma questão, né, você falou muito da questão do corretor jovem, que já está com isso no seu dia a dia, já faz parte, assim, do universo deles realmente, fazendo um paralelo aqui. Mas para o corretor mais tradicional, né, que já está aí há 30, 40 anos no mercado, às vezes tem uma certa resistência aos processos tecnológicos. Você falou muito bem da questão da transformação do mindset realmente, né? Como que explicar isso para eles, né? Não, a IA vem aqui para te ajudar, para você ganhar mais. Como que você tem argumentado e demonstrado isso para esses profissionais, Marcos? Olha, William, é bem interessante isso que você está trazendo. Eu diria para você que nós temos, de certa forma, uma falsa impressão de que o corretor mais tradicional, o corretor que já está há mais tempo no mercado, ele não adere a essas tecnologias. O que eu tenho observado, muito pelo contrário, o corretor, ele anseia por tecnologia. Se você mostra e ele vê resultado naquilo, ele é o primeiro a adotar. Então, você acredita, então, que era muito mais uma questão de mostrar como funcionava, então? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Assim, é muito difícil. Eu diria para você que é raro eu conversar com um corretor, mostrar o que a tecnologia pode trazer e ele me virar as costas. Cara, isso não acontece. Isso não acontece. Porque se você mostra, se tem algo e ele enxerga valor naquilo, o corretor é o primeiro. Inclusive, parabéns, corretores. Porque a gente tem essa falsa impressão de que eles são meio avessos à tecnologia. Muito pelo contrário.
O corretor, ele busca tecnologia, ele quer tecnologia para facilitar a vida dele. E sabe por que isso, William? Porque o nosso mercado de seguros, ele é, de certa forma, ele é complexo. Pensa você num formulário de questionário de um automóvel. Ele é complexo. Eu estou falando só de um ramo de automóvel. Pensa todos os ramos, os questionários, as cláusulas e uma infinidade de outras. E aí você abre isso para 20 seguradoras. Aí cada seguradora tem um produto diferente, tem algo diferente, tem uma cláusula diferente, tem uma condição diferente. Gente, o corretor é um herói. Para trabalhar com toda essa gama, né? Todo esse leque de informações e conseguir vender. Acho que é isso. E nós, como empresa de tecnologia, temos que achar uma maneira, dar um jeito, enfim, de facilitar a vida dele. Pensa, se eu consigo algo que facilita a vida dele e ele consegue, de uma forma muito rápida, muito prática, entregar o produto, que é o seguro, para quem está pedindo, que é o segurado, não tenho dúvida nenhuma. Ele vai olhar e vai abraçar a tecnologia na hora, você entendeu? E é isso que eu tenho percebido, sabe, William? É isso que eu tenho visto. E os mais jovens que estão entrando ou que já estão trabalhando na área, esse já é natural. Esses já estão usando a tecnologia de forma natural. Então, com esses, esquece. Nem percebe, né? Nem já percebe. É algo que... Já é inerente. Ninguém inventou, já existia na visão, né, de quem está entrando agora no mercado, né? Que já está ali com o celular na ponta da mão. Cara, já nasceu com isso aqui. Já nasceu jogando, né? Então... Roblox, né? As crianças estão aí com tudo, certeza. sempre com o celular na mão. Inclusive, importante, viu? Colocar o controle parental aí no celular, né? O pessoal aí que está assistindo a gente tem um público bem diverso. Também nos ouvindo no Spotify, demais players. Mas, Marcos, isso que você está falando é muito interessante, essa visão do corretor de seguros. É um recorte que eu já tinha percebido algumas coisas assim, porque o mercado de seguros ele é baseado na tecnologia, ele precisa da tecnologia para existir, né? Então, realmente faz todo sentido isso que você falou muito bem. E como que a Segfy tem trabalhado isso justamente para abrir as portas, mostrar para o corretor como que funciona, quais os ganhos, por exemplo? Imagino que em termos de números não tem nem comparação, você cotar a seguradora ou 20 de uma vez só, né? Não tem nem comparação em ganhos de produtividade exponencial, né? Não tenha dúvida. Hoje, eu costumo dizer que o corretor que ele não utiliza, né, uma plataforma no seu dia a dia para realizar as cotações e para o seu gerenciamento, é muito difícil. Eu vejo assim que é quase que impossível. A não ser que eu seja um corretor muito pequeno, que realmente ele tem até outra atividade. Temos clientes assim, inclusive, que eles têm outras atividades e também vendem seguro, né? Então, esse ainda consegue. Mas mesmo assim, mesmo para esse, puxa vida, recebe uma cotação, aí ele sai cotando na companhia A, na companhia B, na companhia C, na companhia... Olha o tempo que ele está gastando, vamos dizer assim, que ele precisa para trazer uma cotação, depois avaliar, depois ver, para depois enviar para o segurado. Então, é inevitável a utilização de uma plataforma de cotação e de uma plataforma de gestão. E hoje, eu diria para você que a Segfy, ela tem preços assim extremamente competitivos. Extremamente competitivos. O corretor só não usa se realmente não quer, porque olha, os valores são extremamente acessíveis para os corretores. E o nosso objetivo é justamente esse, tornar a plataforma acessível a todos os corretores. A todos os corretores. E até isso que você estava falando, tem novidades para esse corretor que está entrante no mercado, ainda não tem uma produção tão elevada. Sei que a Segfy tem uma novidade para esse público também, né? Tem uma novidade para esse público também. Podemos contar já? Podemos, vamos contar já. Queremos saber tudo sobre isso, Marcos. Conta pra gente, porque o corretor que está começando tem um empurrãozinho da Segfy, é isso? Tem um empurrãozinho, aliás, um empurrãozão. Empurrãozão, é verdade, hein? Se ele fosse entrar, ele já teria que... desembolsar alguma coisa, enfim. Um valor ali, exatamente. Né? Então, lançamos no final do mês passado, no final do mês 9, nós lançamos uma plataforma. Falando um pouquinho, até voltando um pouquinho antes de entrar nesse assunto, acho que é bem importante esclarecer isso para o mercado. A Segfy, ela tinha um único produto. Gestão e multicálculo numa única plataforma comercializada por usuários. Então, se você tinha um usuário, 2 usuários, você pagava conforme o número de usuários que você tinha necessidade. E era uma plataforma única.
Perfeito? Nós continuamos com esta plataforma única, cobrando por usuário. E aí, o que nós identificamos? É claro que essa plataforma única, ela tem um custo maior para nós também. Então, o preço, a gente não poderia fazer o que nós fizemos com esse produto novo que nós lançamos. Então, nós fizemos o seguinte, nós dividimos essa plataforma e criamos um outro produto chamado MultiFi. Multi de multicálculo. Fi, tá? SegFi. Então, MultiFi. E esta plataforma, William, ela é self-service. Ele entra no site e faz o cadastro e começa a utilizar. E ele tem cálculos gratuitos. Então, esse corretor que está iniciando, ele já começa na plataforma de forma gratuita, coloca as seguradoras que ele trabalha, faz os cálculos que ele precisa e vida que segue. Até um limite de cálculos ele vai conseguir utilizar a plataforma gratuita. Essa é um bônus, é uma ajuda que nós trazemos para o mercado para esse corretor que está iniciando. E com isso também ele pode testar a plataforma, ele pode olhar se ele gosta, se não gosta, enfim. Ele tem todas essas características. Perfeito? A partir de um determinado número de cálculos, ele contrata o plano. E o detalhe dessa plataforma é que nós estamos inovando, é que não tem limite de usuário. Ele paga o que usa. É um verdadeiro SaaS. Ele paga o que usa. Ele contrata um plano, pode contratar o plano mínimo, por exemplo. Se ele tiver um vendedor, se ele tiver 10, 100, 1000 vendedores, ele entra e cadastra todos os vendedores que ele tem. E cada vendedor faz a sua cotação, ele consegue olhar, ele consegue verificar o que cada um está fazendo e tudo mais. E ele paga por aquilo que usa. Detalhe, cálculos que retornem prêmio. Porque tem muitas vezes você manda cotar numa determinada seguradora e ela não aceita o risco, ou ela não cota aquele tipo de seguro, ela não retorna. Então, a gente somente cobra esses cálculos, só são contabilizados cálculos que retornem prêmio. Tá? Então, é uma novidade, é algo que não tem no mercado ainda. É um MultiFi, ele é cobrado por plano gratuito no início, e ele pode fazer isso, ele pode ficar gratuito o tempo que ele quiser, o tempo que ele achar necessidade, que ele conseguir, mas a partir do momento que ele precisa de algo, de mais cálculos no mês, aí ele pode contratar um plano. Então, contrata para o plano, paga o que usa, usuários ilimitados. Então, tem corretores, por exemplo, que têm determinados sistemas onde eles têm, sei lá, 20, 30, 50 usuários e são cobrados por usuários. Ele pode contratar o MultiFi e usar somente o módulo de cálculo. É self-service, entra no site, contrata e vida que segue. Então, nós trouxemos essa novidade e essa ajuda para o mercado, que é o nosso objetivo. Quanto mais pessoas conseguirem se beneficiar da tecnologia, mais pessoas protegidas nós teremos no nosso mercado brasileiro. Que é a grande missão. Mas também o nosso público aqui adora tecnologia, quer saber mais detalhes. Eu também gosto muito da história da tecnologia, principalmente ali, acredito que a virada de 90 para 2000, né, que foi bem ali o boom da SegFi, de todas as aplicações. A gente vê que teve uma mudança na filosofia mesmo, até de desenvolvimento dos softwares, né? Antes de efeito cascata, hoje a gente vê que o UX que determina, né, cada passo. Você falou dos protótipos, como eles são importantes, os testes de usabilidade. Então, como que foi esse desafio todo, você acompanhar a evolução da tecnologia e, ao mesmo tempo, humanizar, falando de seguros ao mesmo tempo, junto com a SegFi, Marcos? Olha só, William, alguns aqui vão lembrar, não sei, mas eu comecei com tecnologia, comecei a desenvolver o primeiro software de gestão no ambiente DOS. Não era nem o Windows, era a base ainda, que era o DOS, MS-DOS. Né? MS-DOS. Comecei a desenvolver ainda no ambiente DOS. Olha só, linguagem Clipper na época. Eu era um clipeiro assim, quem desenvolve um pouquinho mais aí dessa época vai saber. Já tinha esse jargão, né? Clipeiro, né? E toda a tecnologia, todo o software foi desenvolvido em Clipper. Eu conhecia Clipper, tudo que você imaginar eu fazia no Clipper. E começou assim, começou em DOS. Depois do DOS, migrei para Windows. Aí depois do Windows a gente migrou no meio termo entre o Windows e nuvem. Antes mesmo do conceito nuvem, imagino, né? Que hoje é o web app claro. Que fala, mas é um site, na verdade. Sim, nós fomos os primeiros, na verdade, a disponibilizar a plataforma em ambiente nuvem. Não era bem uma nuvem como é hoje, mas em ambiente nuvem. Então, ainda era desktop, porém ele conseguia utilizar onde ele estivesse. Então, nós conseguimos fazer essa proeza, vamos dizer assim.
E funcionou muito bem. Os corretores adoraram, né? Porque eles perderam, não tinha mais aquela necessidade de estar no escritório. E aí, nesse período, o que aconteceu? Eles também não tinham necessidade de ter uma rede interna, de ter servidor, de backup. Então, tudo isso passou para minha responsabilidade. Estava numa seminuvem, vamos dizer assim, mas ainda em ambiente Windows, ambiente desktop. E a gente conseguiu fazer isso. Aí depois que veio a tecnologia realmente para a web, né? Da maneira que nós temos hoje. Tá? Isso aconteceu, nós convertemos toda a nossa base, a nossa plataforma, em final de 2016, para você ter uma ideia. Nós convertemos toda ela para um ambiente nuvem. E de lá para cá a gente não para. E aí tem novas tecnologias que surgem. Então, querendo ou não, mesmo estando em nuvem, você acaba tendo que redesenvolver algumas coisas, melhorar outras, utilizar outras tecnologias. Então, a minha área de produto não para. Aliás, um abraço a todos os SegFis que estão aí nos assistindo também, e principalmente a área de produto, já que estamos falando de produto, né? Aos heróis de produto da SegFi, porque realmente a tarefa é árdua. Porque a tecnologia, como todo mundo sabe, muda a cada segundo. Todos os dias tem lançamentos, tem novidades. E para ficar bem informado, claro, você acessa o portal do Universo do Seguro aqui na tela, universodoseguro.com.br. As notícias do mercado segurador sempre disponíveis para você 24 horas por dia. Agradecer também, estamos com a audiência crescente no Universo do Seguro. Mas também vamos fazer uma pausa aqui, porque acabei de olhar aqui os 4 pilares para o sucesso real. Olha que obra maravilhosa aqui, né, só mais pertinho. Nosso Eric, produtor aqui, tá dando um zoom, ó. 4 pilares para o sucesso real, Gata, sem fórmulas mágicas. Explica pra gente, Marcos, como é que veio essa obra aqui, né? Tudo que você tá contando pra gente, tá falando, claro, de tecnologia, de inovação, de filosofia empreendedora e visionária também. Tá tudo aqui nesse livro, né? Eu diria para você que o que eu vivi, a minha vida, a minha vivência, ela está nesses 4 pilares do livro. Tá? São pilares onde você vai encontrar ali legado, onde você vai encontrar ética, onde você vai encontrar condutas, formas, né, de você agir, formas de você atuar, como você deve atuar para ser realmente uma pessoa a player. Inclusive, um dos pilares chama-se a player, para você ser realmente uma pessoa a player. E é isso que eu venho... Foi a minha vida, na verdade. E a SegFi, ela é muito calcada nos 4 valores, nos 4 pilares que estão nesse livro. Tanto é que os nossos valores da SegFi são os valores que estão aqui nesse livro. Que são os 4 valores que justamente tem o que significa gata, né? Falando aqui para quem está assistindo com a gente, que acho que é a grande sacada desse livro e que chama atenção para leitura realmente. Eu já estou degustando o meu, recebi lá no evento do CQCS, detonei ele já, porque realmente é um livro muito bom, viu? Parabéns, Marcos. Legal. Gata é um acrônimo, né? São 4 pilares. Eu vou dar uma palhinha aqui bem rapidinho, né? Então, o que acontece? Os 4 pilares para o sucesso real. Então, o primeiro G, ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha, ganha nada mais é do que construir relações duradouras. Parece simples, pessoal, mas é muito difícil. Não é fácil. E é isso que a gente procura empregar dentro da SegFi. O primeiro A do Gata é a player, ou seja, a gente se comportar como um A player. A gente ter atitudes de um A player. O que é um A player? O A player é aquele jogador da Série A. Não é da Série B, C, D, não. É da Série A. Marca de referência, né? Exatamente. Você é referência, você faz. Antes da pessoa pedir, você já está com a resposta. É um desafio. É um desafio. O T é algo que eu falo muito e eu acredito que vocês que estão nos assistindo, e você também, William, tenho certeza que você já fez isso várias vezes na vida. E às vezes a gente faz e não se toca. É uma frase mágica que muda a nossa história. Sabe que o simples é difícil, mas o simples é bom. É uma frase tão simples, mas ela muda. Essa frase chama-se te vira, que eu falo que tem que escrever na testa. Não tem essa de não dá, não sei. O governo não ajuda, a economia está assim, assado. Te vira, vai e faz. Então, esse é o T do Gata. E o último A é o A de acreditar nas pessoas. A gente precisa das pessoas. Veja, William, nós dois não estaríamos aqui conversando se não tivesse, né, o nosso amigo aqui,
cuidando de toda a tecnologia. Nós precisamos das pessoas. Eu não estaria aqui se você não estivesse aqui. E vice-versa, né, William? Então, acreditar nas pessoas é um valor muito forte, muito necessário e muito difícil. Eu estava conversando com o advogado, ele só para complementar, Claro. que ele leu o livro e ele falou assim, o pilar mais difícil dele era o acreditar nas pessoas. E a gente entende por quê, né? Então, é algo assim bastante desafiador. Quem tiver a oportunidade, e eu recomendo, né? E vocês que estão nos assistindo, a oportunidade de ler o livro Gata. Aqui vocês vão entender grande parte da SegFi. O que é a SegFi? Às vezes acontecem ruídos no mercado, principalmente, e é importante a gente comentar isso, porque o fundo de investimento que investiu na SegFi, que continua até hoje, ele é um fundo criado pela Porto Seguro. E tem muitos comentários no mercado, pessoas que falam, diz que fala quem tem boca, né? Que vão totalmente contra isso aqui. Totalmente contra. Não existe, não tem como. Aqui, o que a gente segue na SegFi, eu costumo dizer, William, inclusive, é muito interessante isso porque é libertador. É libertador. Eu costumo dizer na SegFi o seguinte, nós fazemos, dentro da SegFi, estritamente o que está dentro da legalidade. O que não está dentro da legalidade, esquece. Não acontece. E isso é libertador. Muito libertador. Porque não tem jeitinho. Você entendeu? Não tem jeitinho. Ah, Marcos, vamos fazer tal coisa assim. Não tem jeitinho. É legal? Está dentro da legalidade? Está tudo certo? Ok? Está nos pilares? Todo mundo está saindo? Está no ganha-ganha-ganha? Está tudo certo? Legal, a gente faz. Senão não faz. Simples assim. Até, Marcos, porque, bom, eu também, né? O universo do seguro é uma jornada empreendedora. Muito do que você veio falando aqui, me identifiquei totalmente com a história. Já vamos voltar um pouquinho no acreditar nas pessoas, que imagino que é um dos principais pontos realmente. Mas isso que você vinha falando é um ponto muito importante, até para esclarecermos ao mercado, né? Que a SegFi tem questões muito fortes quando se fala no tratamento de dados, LGPD. Exato. E isso é normal, claro. O corretor pensa, nossa, mas eu vou inserir os dados ali, é uma plataforma de um terceiro. Como que a SegFi vê isso? Quais cuidados existem realmente? O corretor pode ficar tranquilo, afinal, temos milhares de corretores que já utilizam esse sistema há muitos anos, né? Há muitos anos. Não podemos esquecer, vocês que estão nos assistindo, segura aí, porque temos mais uma novidade da SegFi para falarmos logo mais, né? Então, fica o recado aí. Veja, William, a SegFi é uma empresa completamente independente. Totalmente aderente à LGPD. É impossível, não tem, é impossível você pensar em algo que a gente pudesse fazer que fosse contra esse tipo de legalidade. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, você entendeu? Então, zero possibilidades. Veja, isso aconteceu em 2021, a entrada do fundo FIP. E aí, logo depois, houve vários comentários no mercado, porque eu vou colocar os dados dentro da Porto Seguro. Gente, a Porto Seguro não sabe nem onde que nós temos os dados armazenados. E para vocês que estão nos assistindo, eu estou o nosso armazém de dados fica na AWS, tá? Então, até é importante que saibam disso, que é uma empresa extremamente confiável e segura. E a gente precisa disso, porque eu sou responsável pelo dado que está lá. Nós, SegFi, né, somos responsáveis pelo dado de vocês, corretores, que estão lá. Então, a empresa é completamente independente, não tem absolutamente nada relacionado a isso, né? E o que eu estava comentando é o seguinte, logo que a gente fez essa transação, houve comentários, houve boatos. A Porto Seguro comprou a SegFi. Não é isso, nada a ver, né? O fundo que está investindo na SegFi. E a Porto Seguro, ela tem esse fundo justamente para investir em empresas que tenham sinergia com a seguradora. Os caras são muito inteligentes. Cara, tem que falar. Eu acho que indica muito. Se a Porto Seguro confia e acredita no projeto, é sinal que tem coisa boa aí, com certeza, né? Não, com certeza. Tem muita sinergia. E o detalhe que eu queria só complementar, William, que se passaram já 5 anos. 5 anos. E fica um desafio. Alguém me mostre uma vírgula
que a Segfy tenha feito nesses 5 anos que tenha comprometido isso que eu acabei de falar? Me mostrem. Jamais. São empresas completamente diferentes, que têm os seus propósitos. A Segfy tem o seu propósito, tem a sua visão, tem a sua missão, e é assim que a gente segue. Então, sem problemas nenhum com relação a isso. E, aliás, muito obrigado à equipe do Fundo de Investimento FIP, que tem nos ajudado, que tem nos dado esse suporte, né? Porque tem muita sinergia. Veja só, William, fazendo um parênteses, imagine você pegar um investidor onde ele não conhece nada de seguros. É muito diferente você pegar um investidor que conhece de seguros. Você fala a pólice, ele sabe o que é. Então fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E essa proximidade nos ajudou, inclusive, que é importante que se diga, que dentro da Segfy nós tenhamos os produtos Porto de uma forma muito direta, muito transparente e sempre por primeiro. Nós temos concorrentes no mercado, a Segfy tem concorrentes no mercado. Mas os primeiros a lançar um produto ou uma novidade Porto é a Segfy. Por quê? Porque a gente tem já essa proximidade, os NDAs assinados, já fica tudo certo. Aliás, tudo funciona com NDA, não tem como. Inclusive com outras seguradoras. Nós atendemos outras seguradoras também, outras grandes seguradoras. E todas as seguradoras têm acesso livre na Segfy para fazer aquilo que for necessário. O nosso objetivo é facilitar a vida do corretor. Não importa a seguradora, não importa o que a gente tenha que fazer dentro da legalidade, obviamente, é facilitar a vida do corretor. E levar para o corretor coisas rápidas, dar uma resposta rápida para o corretor. Olha aí, maravilha, a gente gosta assim, podcast Universo do Seguro também pegando fogo aqui, né? Tem polêmica, claro, a gente gosta de uma polêmica, né? Você que está assistindo aqui, Spotify, YouTube, demais canais, obrigado por acompanhar o Universo do Seguro. Temos tido um ano maravilhoso, inclusive agradecer pelos nossos 3 anos completados agora, 16 de novembro. Olha, passa um filme aqui de tantas coberturas que a gente já fez. Agradecer quem esteve conosco no lançamento do Universo do Seguro, o Newton Queiroz, a Regina Lacerda, o Boris Berck, presidente do Sincor São Paulo. Foram as 3 figuras ali que deram o pontapé inicial no Universo do Seguro. E hoje a gente está aqui, né? Quase 30 episódios do podcast, recebendo o Marcos. Marcos, teve uma coisa muito importante que você falou na hora de falar do livro Gata, né? Que é o acreditar nas pessoas. Eu passo por isso, sei como é que é também, acho que todo empresário sabe o que é isso, que é a questão de quando o negócio começa a fazer sucesso, a crescer, você precisa começar a colocar outras pessoas a trabalhar junto com você, né? Acreditar nas pessoas realmente. Como que foi no caso da Segfy? O que você compartilha com outros líderes que estão acompanhando aqui a nossa entrevista hoje? No processo da Segfy, porque ela iniciou com a sua jornada ali, seu conhecimento de tecnologia, e hoje é essa potência toda do mercado de seguros aí que está bombando, né? Os corretores, mas são milhares, né? Eu não sei se você tem um número atualizado também de quantos corretores usam, né? Legal, mais de 5.400 corretores já estão na nossa plataforma atualmente, tá? Eu acredito que o que eu posso dizer para os outros empresários, enfim, para as pessoas que estão nessa necessidade de aumentar o time, nessa necessidade de ampliar, de delegar, sabe? A gente precisa delegar. O empresário, o CEO, que ele pensa num crescimento, que ele pensa em evoluir, ele precisa delegar, porque o CEO, eu vejo assim, o CEO é a mente que deve estar voltada para inovação, principalmente na área de tecnologia. É o CEO que precisa estar com essa mente voltada, e ele precisa de pessoas capacitadas ao seu redor para suportar toda a operação, porque a operação não é simples. Você veja, dentro da Segfy eu tenho 6 máquinas, das quais eu chamo de máquinas, né? Mas financeiro, produto, marketing, sales e todas as demais máquinas, né? E a gente precisa de pessoas que realmente a gente consiga confiar 100% nas decisões e no trabalho delas. E isso, eu diria para os empresários, é uma tarefa que o CEO tem de conseguir trazer essas pessoas. E tem pessoas. Pode até achar que não, mas tem pessoas maravilhosas que estão precisando de uma oportunidade, que estão precisando, muitas vezes, né, o que querem, estar com você nessa jornada, nesse sonho, sabe? E é função do CEO fazer isso. Pra você ter uma ideia, né, na Segfy, eu tenho um processo de seleção
onde a gente tem várias etapas, se não me engano são 5 etapas, e a última etapa é comigo, William. Eu faço em torno de 1 hora a 1h30 de conversa com essa pessoa que está pretendendo entrar na SegFi. Por quê? Porque ali eu avalio tudo. Preciso saber se aquela pessoa realmente é a pessoa certa para estar na SegFi. Ela pode ser muito bem, ela pode ter ido muito bem na parte técnica muitas vezes, mas no contexto não é a pessoa ideal para estar do nosso lado. Então, a gente precisa avaliar, a gente precisa olhar, e a pessoa que a gente escolhe, a gente precisa acreditar nela, a gente precisa dar liberdade para ela. Na SegFi as pessoas têm liberdade. Eu digo que na SegFi a comunicação ela não é vertical, ela é horizontal. Qualquer pessoa, e a nossa operação é toda remota, tem mais esse desafio. Qualquer pessoa pode vir na minha mesa, nós temos um aplicativo que a gente usa, um software que a gente usa de escritório virtual, onde você vê a empresa toda, né? Todas as áreas, todas as pessoas, cada um na sua mesa. E é horizontal. Qualquer pessoa pode chegar na minha mesa a qualquer momento, a qualquer hora, para bater um papo, para conversar, para trazer enfim, sabe? E é essa liberdade que a gente dá com responsabilidade. Veja, estamos todos em home office. Imagino que isso, então, é o reflexo de uma cultura forte. Cultura que foi sendo desenvolvida com o tempo, né? Aqui, ó. A pessoa que entra na SegFi, ela tem que ter ela precisa ter. Se não tem, a gente vai desenvolver essa cultura nela. Você entendeu? Para que a gente possa ter essa unicidade, para que a gente possa ter essa equipe coesa e uma equipe de alta performance, uma equipe realmente a player. Isso se constrói da noite para o dia. Eu já tive percalços, eu já tive problemas. É claro, isso acontece com certeza. E eu acreditar nas pessoas, o último ponto que eu trago, William, nós, como empreendedores, nós temos que descobrir quando é o momento da gente realmente acreditar e quando é o momento de falar, de libertar essa pessoa. Talvez não é o lugar dela, não é o momento dela estar fazendo parte do nosso quadro. Eu digo libertar porque às vezes ela está sofrendo até do nosso lado. E isso não é legal, isso não é bom. Né? Até o saber dizer não também em alguns momentos, Exato. Né, Marcos? Exatamente. Principalmente. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, que acreditar nas pessoas não é delargar as pessoas. Acreditar nas pessoas não significa que você vai delargar. Ou seja, essa pessoa ela tem meta, ela tem todas as coisas necessárias, os KPIs necessários que você deve olhar e que você deve cobrar, que você deve ficar ajudando, olhando para que essa pessoa se desenvolva. Tem que ter um plano, tem que ter um PDI. Enfim, você tem que fazer todo um trabalho. A minha área de pessoas e culturas é sensacional, é maravilhosa nesse sentido. Tem que fazer todo um trabalho para que essa pessoa ela realmente consiga se desenvolver. E quando você acredita e você consegue, é muito interessante isso que eu vou falar agora, William. Quando você dá a oportunidade e aquela pessoa se desenvolve, aí está o legado teu. O legado não é você deixar bens, etc. Isso é herança. O legado está na diferença que você faz na vida das pessoas. Falo no livro isso, inclusive, também. Esse é o legado. Quando você muda a vida de uma pessoa, quando você faz aquela pessoa crescer, não tem dinheiro que pague. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Sensacional. Fiquei sem palavras aqui ouvindo, né? Porque a gente vê a paixão, a veia empreendedora que você tem, Marcos, transformando vidas. Imagino que o seu time deve ter muitas histórias bacanas para contar, né? Muitos vindo do Paraná e despontando no Brasil como executivos atualmente. Mas tô sabendo que tem uma novidade. Eu acho que já tá na hora da gente falar dela, hein? Foxfy, é isso mesmo? Conta pra gente o que Foxfy é, o que ele faz e como que ele vai transformar a vida desses corretores de seguros também. Sensacional. Eu tava me coçando aqui, William, para entrar nesse assunto, né? Vamos lá. Como eu dei uma palhinha no início, o Foxfy foi algo que nasceu no final do ano passado. Finalzinho de novembro do ano passado. Com esse advento da tecnologia... enfim, tudo que está acontecendo, eu parei e pensei, mas puxa vida, não faz muito sentido a gente ficar respondendo o formulário. O que eu consigo fazer, o que eu consigo trazer, o que eu consigo desenvolver para agilizar a vida do corretor. E aí pesquisas que eu fiz apontam, William, que mais de 70%, você tem mais de 70% de probabilidade de fechar um negócio quando você é o primeiro a responder para o teu cliente. Então, se o corretor é o primeiro a responder para o segurado, ele tem mais de 70% de fechar o negócio com esse segurado. Esse é o primeiro dado que veio.
O segundo dado é que mais de 90% dos negócios iniciam no WhatsApp. É coisa assim impressionante. E aí eu comecei a pesquisar e eu, conversando com corretores, falei, corretor, quando você recebe um pedido de cotação, o que você faz? Você recebe no teu WhatsApp? Ah, sim, recebo no WhatsApp. E aí? Ah, eu mando lá para o meu escritório. Ah, não, depois eu respondo. Depois, a hora que eu chegar em casa, eu abro o computador, faço a cotação e respondo pro segurado. Ou outros, né, usam o Segfy, por exemplo, ele consegue fazer a cotação no celular. Mas tem vários campos a serem respondidos no próprio Segfy atual. Questionários ali que tem que ser respondido. E aí eu comecei a juntar as duas coisas, velocidade e o WhatsApp. E aí eu tive a ideia, falei, cara, a gente precisa de um aplicativo que resolva esse problema. Que esteja um aplicativo onde seja do corretor, não é da corretora, o aplicativo é do corretor. É dele, é no celular dele, vai usar o WhatsApp dele. Então, nasceu o Foxfy desta necessidade, desta dor, na verdade. Tá? E aí eu comecei a desenvolver todo o processo do Foxfy. Criei, né, a fase 1, fase 2 e fase 3. Hoje nós estamos na fase 1 dele. A probabilidade que a gente lance ainda no final deste mês, ele não está lançado. Existe lá no site, os corretores que estão nos assistindo, eles podem entrar, podem se cadastrar para entrar na lista de espera. Já tem inúmeros corretores cadastrados. A gente nem divulgou ainda e já tem muitos corretores cadastrados. Se não me engano, na última vez que eu vi, estava mais de 500 corretores cadastrados. Para serem os primeiros a utilizar essa ferramenta, esse aplicativo, né? E foi assim que nasceu o Foxfy. Criei as fases, como eu te falei, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 2 e fase 3 têm outras características, é uma quebra de paradigma. A ideia eu não vou poder abrir muito na fase 2 e fase 3 ainda, mas a ideia é quebrar um pouco vamos dizer assim, a venda do seguro, quebrar um pouco a forma de distribuição de seguros. Gosto muito dar só uma dica, eu gosto muito da ideia do Uber. Então, fica uma dica aí para o que vem para fase 2 e fase 3. Mas vamos falar da fase 1 do Foxfy. Então, na fase 1 do Foxfy, o que você, corretor, pode se beneficiar com ele? Primeiro, é um aplicativo, está no teu celular, você baixa ele. Para você usar, você precisa ter o WhatsApp. Ele é 100% integrado com o WhatsApp e ele é 100% inteligência artificial. Eu juntei as duas coisas. Baixou no teu celular, o que você faz? A partir do momento que você recebe um pedido de cotação, recebeu o pedido de cotação, você abre o Foxfy, ou você, corretor, fala a placa, fala o CPF, fala o CEP. Peço só 3 informações para seguro de auto, moto e caminhão. Só 3 informações. E é literalmente falando mesmo, né? Falando áudio. Você pode falar. Ou você pode digitar, respondendo ali, digitando mesmo no próprio celular. Ou você aperta um botão, William, e essa é a parte mágica do negócio. Essa é a parte mágica. Porque a hora que você cria um novo orçamento, uma nova cotação, se você desejar, você aperta um botão ali no próprio Foxfy, e a nossa inteligência, a nossa IA, nosso agente, ele pede essas informações para o teu segurado. Você pode desligar o celular, põe no canto. Ele pede as informações para o segurado. A partir do momento que o segurado responde a última informação, que é o CEP, entre 30 segundos a 1 minuto, o corretor abre o celular e já vai ter aqui as 3 melhores ofertas de seguro por preço. Os 3 melhores preços de seguros já está disponível para o corretor, para ele entrar, olhar, ver se quer mudar alguma coisa, complementar alguma coisa e enviar isso para o segurado. Veja, praticamente em 1 minuto, após receber o pedido de cotação, praticamente em 1 minuto você já entrega a cotação para o teu segurado. Rapidez, é o primeiro a responder. Depois você refina se precisar de alguma coisa. Às vezes você vai lá, vou ajustar minha comissão, vou ajustar a importância segurada, né, o RCF, por exemplo. Você vai ajustando. Você é casado, você é solteiro, você vai ajustando. Só que a nossa inteligência, como nós temos um grande volume de dados, nossa inteligência, ela aponta e ela procura prever o comportamento
daquele segurado. Se ele é casado, se ele não é casado, se ele estuda, se não estuda. Então, a nossa inteligência faz todo esse trabalho para fazer um trabalho preditivo para conseguir trazer uma cotação o mais real, o mais próxima possível para aquele seguro. E o interessante é assim, precisou mudar uma variável, precisou mudar um dado, eu altere RCF para 500 mil. Como que você muda? Exatamente do jeito que eu acabei de falar. Você pega aqui no Foxfy e fala, altere o RCF para 500 mil. Ele vai dizer lá, vai processar, vai alterar, e aí você manda calcular novamente. Então você fala, ou preciso da placa, tira uma foto da placa. Ele vai lá, tira a foto da placa e manda para você. A nossa inteligência artificial vai decodificar aquela placa, vai pegar e vai atualizar todos os dados lá dentro. Então você não digita mais, você não responde mais campo, né? Aquilo que eu estava falando no início. Repito, isso é uma quebra de paradigmas. E também atende às preferências, à experiência que o usuário deseja, né, Marcos? Eu digo por mim, assim, se eu vejo um formulário que tem mais de uma página ali, enorme, vários campos, eu abandono a página muitas vezes e nem uso aquele serviço, vou para outra opção. Perfeito, perfeito, exatamente. Eu acho que é o que eu comentei. Acho que o nosso futuro, ele é conversacional. Ele não é mais página, campos, ele é conversação. Você fala com a tecnologia, você conversa, você pede aquilo que você quer. Eu vejo que o nosso futuro é esse. E é muito importante, William, trazer uma outra informação. Eu estou falando aqui, basicamente, você, corretor, que está nos assistindo, o Foxfy, ele é para você, para o teu bolso, para o teu celular. Não importa se você usa Segfy ou se usa uma plataforma de concorrente. Não tem concorrência no Foxfy. Você pode instalar os Foxfy, configura as seguradoras e trabalha normalmente, tá? Falando diretamente para o corretor. Mas tem um outro detalhe muito importante nesses dois produtos que a Segfy está lançando agora. Que lançou o Multify e agora o Foxfy. Os dois produtos têm um espaço gigante para seguradoras. Para seguradoras ganharem market share. Olha a economia para a seguradora, já tendo esse processo inicial, ali a informação prévia, né? Você falou muito bem que é baseado, né, em uma questão preditiva também, essa IA. Facilita até para a seguradora também. Facilita para a seguradora e as seguradoras têm um espaço gigante, como eu falei, repito, para entrar nesses produtos e aumentar o seu market share de mercado. Espaço gigante, tanto no Multify quanto no Foxfy. Fica o recado aí para as seguradoras. Tem um mito aí no mercado que o pessoal acha que multicálculo é só para o alto. O Segfy vem para romper mais esse paradigma também, né? Inclusive, só falando mais do Foxfy, o pessoal tá vendo aqui embaixo, tem um endereço para entrar nessa lista de espera, saber mais detalhes aí. Mas tem toda essa questão também, né? Muito importante. Muito importante. Como eu falei antes, falando do Foxfy ainda, a fase 1, auto, moto e caminhão. Aí depois vem os outros ramos. Porém, o Multify, ele tem diversos ramos. Residencial, empresarial, vida e por aí vai. Então, quem contrata o Multify, ele tem mais ramos que ele pode estar utilizando. O Foxfy, inicialmente, exclusivamente... Na verdade, é assim, William, eu me desafiei. Falei, vou pegar o ramo mais difícil de fazer o aplicativo. Se eu conseguir colocar esse aplicativo de pé e ele funcionar, e hoje eu tenho mais de 30 corretores testando e adorando a plataforma, estão, assim, gostando muito do resultado. Falei, se eu conseguir colocar esse aplicativo de pé com o ramo, acho que mais complexo do que o pessoal trabalha, que é o ramo automóvel, que tem um monte de questionário de risco bastante grande, qualquer outro ramo fica mais fácil depois. Então, fase 2 e fase 3, já aproveitando, vai vir outros ramos, obviamente. E outras coisas assim que são... que eu vislumbro, William, que são maravilhosas e a gente só consegue com inteligência artificial. São coisas maravilhosas. Inclusive, ajudar o corretor a vender. Olha só, uma palhinha aqui muito rápido. Futuramente, eu quero colocar isso dentro do Foxfy. Ajudar o corretor a vender. Como? Vocês vão ver. Coisa sensacional. Que a inteligência artificial nos proporciona. Sem ela, não seria possível ter essas inovações e ter essas facilidades e levar isso para o corretor, principalmente. Antes da gente fechar, né, ter aquela mensagem final especial para os nossos ouvintes, quem está assistindo pelo YouTube também. Marcos, a questão da inteligência artificial. Nós estivemos essa semana num evento de inovação, vimos que todas as empresas estão falando sobre isso,
todas as atenções do mercado, não apenas de seguros, mas mercado corporativo em geral. A população mesmo está aí cada vez mais imersa na inteligência artificial. Alguns falam, olha, eu acho que é uma bolha, talvez, não sei. Outros dizem, não, é irreversível, é algo que vem para o nosso cotidiano e que não volta mais, não tem como voltar ao manual. Como que você enxerga essa mudança, essa quebra de paradigmas, né? E como trabalhar isso de uma maneira diferenciada? Não apenas falar assim, não, IA por IA. Não, aplicar ela com uma utilidade realmente como a que você tem demonstrado aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Como que você vislumbra tudo isso? Eu diria o seguinte, William. Primeiro, não tem volta. Segundo, hoje eu não sei como eu conseguiria ser tão produtivo como eu sou sem inteligência artificial. É porque eu imagino Por exemplo, que William, vocês usam antes da explosão da IA Exatamente. atual, né? Claro. Por exemplo, William, tá vendo a capa do livro? Por IA. Adivinha quem criou essa capa do livro? Gemini. ChatGPT. Olha aí, Então, show de bola, hein? Demoraria quanto tempo para criar essa capa? Qual o custo que eu teria para criar essa capa? Quem que eu teria que contratar para criar essa capa? Fui eu que criei essa capa, gente. Então, olha, sem inteligência artificial hoje, eu diria para você assim que isso seria... Olha, hoje, eu acho que uns 50%, 40% menos produtivo do que eu sou atualmente. E isso que eu estou usando a inteligência artificial, mas eu ainda estou configurando ela. Porque é muito importante saber disso, né? Você, na inteligência artificial, você tem que tomar muito cuidado. Nem tudo que ela te responde é aquilo que você precisa, nem tudo que ela responde realmente é aquilo. Então, você tem que saber o famoso prompt, né? Você tem que saber perguntar para ela. Você tem que saber instruir a inteligência artificial. Então, quando você cria lá o seu prompt, você tem que ter muito cuidado da maneira que você cria. E eu estou construindo muitos prompts ainda dentro da minha inteligência artificial que eu tenho. E esses prompts todos, eles me ajudam de uma maneira assim astronômica. Por exemplo, eu tenho um prompt que é sobre investimento. Eu coloquei tudo que eu tenho lá, coloquei todas as informações necessárias daquilo que eu quero, daquilo que eu pretendo para o futuro. E quando eu preciso fazer algum tipo de investimento, ações, cripto, eu vou lá e vejo, né, o que ela me traz. Você entendeu? Mas eu tive que criar esse prompt, primeiramente, com a minha realidade, daquilo que eu realmente quero. Então, tem que tomar esses devidos cuidados, vamos dizer assim. Um outro exemplo, William, só para ficar claro. Eu praticamente não utilizo mais pesquisa no Google. Aliás, quando eu preciso usar uma pesquisa no Google, eu me revolto, porque ele não me entrega o que eu peço. Você entendeu? Tanto que eu tenho o ChatGPT aqui no celular. Quando eu preciso de alguma coisa, eu venho no celular e peço. Ele me dá a resposta daquilo que eu realmente preciso, daquilo que eu realmente estou precisando naquele momento. E quando eu vou no Google, não. Então, praticamente, não uso mais Google. Eu uso somente inteligência artificial. Aqui eu posso tirar uma foto, ele já me responde. Eu posso falar, ele já me responde. Não tem limitação de linguagem. Às vezes recebo textos em outras línguas que eu não conheço. Coloco ali, ele já me responde, já me traduz, já faz tudo. Você entendeu? Então, eu diria o seguinte. Quem ainda não está utilizando, comece a utilizar. Não se desespere. Claro que não. Mas comece a utilizar, comece a ter os seus primeiros contatos com a inteligência artificial, comece a olhar com carinho, comece a descobrir a inteligência artificial. E você vai ver que realmente, na minha visão, é algo que veio para ficar. Tem muitas tecnologias que elas aparecem, elas dão o pico e depois, às vezes, até somem. A inteligência artificial, ela veio realmente, é uma revolução, veio realmente para mudar a nossa realidade. E ela está mudando a nossa realidade. Coisas impensáveis, agora a gente consegue realizar com muito mais rapidez, com muito mais velocidade e muitas vezes, e grande parte das vezes, com uma qualidade melhor, com uma rapidez e qualidade, né? O produto final gerado é maravilhoso. É só saber usar.
Eu só sabia usar, não. E olha, passou uma hora muito rápido, Marcos. Quero convidar já para a gente fazer uma nova rodada, só para falar de IA, porque o tema é polêmico. Eu tenho uma visão sobre a pesquisa Google, né? É um pouco diferenciada. Eu penso que não vai acabar. Não é uma coisa que vai acabar, penso que vão coexistir com certeza, né? A gente vê pelos volumes, pelo menos lá nas buscas lá, o universo do seguro tá bombando lá no Google, né? E a IA se alimenta justamente das páginas, né, de conteúdos que existem. Até alguém me perguntou assim, William, mas você vai proibir o ChatGPT de usar os seus textos e tudo mais? Que ele usa, né? Já vi vários links nossos lá. Falei, não, a informação é livre, democrática, tem jornais que não pensam assim. Então, imagino que é um tema bem longo, a gente tem que conversar aí cada vez mais sobre isso, marcar um webinar aí e voltar aqui no podcast do Universo do Seguro mais vezes. Agora você já sabe o caminho, já sabe onde é que a gente fica aqui em São Paulo, né, Marcos? Sensacional. Mas antes, vou deixar o espaço aberto aqui para você falar direto com o nosso ouvinte, nosso leitor do Universo do Seguro, olhando ali para os corretores de seguros, a mensagem final, né? Aquela mensagem do coração, direto da Segfy, para esse público que nos prestigiou aqui nesse bate-papo leve, né? E que passou muito rápido, mas já vai acontecer uma nova edição, com certeza, em breve. Sensacional, William. Muito obrigado pelo convite. Com certeza já está aceito, porque o tema inteligência artificial é um tema, assim, que brilha o olho. Eu tenho feito várias coisas dentro da própria Segfy, na minha vida pessoal, inclusive, com inteligência artificial. Que é importante compartilhar. Eu acho que a informação, quando ela é compartilhada, a gente cresce todo mundo junto. É o famoso G aqui, o ganha, ganha, ganha. Você entendeu? A gente precisa compartilhar as informações, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. É muito interessante isso. É incrível esse retorno que acontece quando você compartilha algo, quando você se doa para alguma coisa. Então, já está aceito o convite. E falando agora especificamente para você, ouvinte, corretor de seguros, seguradoras que estão nos ouvindo, o recado que eu quero deixar a Segfy é uma empresa que está aberta à inovação. A Segfy é uma empresa que ela está aberta aos corretores, aberta para a inovação que os corretores precisam, as mudanças que os corretores precisam, e nós estamos aqui para servi-los. Simples assim. E claro que para servi-los passa pelas seguradoras. Então as seguradoras também, elas têm portas abertas dentro da Segfy para trazer os produtos, para que a gente consiga fazer e desenvolver algo o mais rápido, com menos atrito e mais livrando, né? Na verdade, livrando o corretor de seguros do seu trabalho enfadonho, que é o trabalho de gerenciar a corretora, de controlar seus dados e tudo mais. Hoje, eu vejo que é impensável, é o cúmulo, na verdade, pensar que um corretor tem que digitar alguma coisa dentro da sua corretora. Isso é impensável nos dias atuais. E aí fica o convite para as seguradoras também. E esses produtos novos que nós estamos lançando agora também tem espaço para seguradoras, para que elas possam estar dentro desses produtos de uma maneira muito bacana que a gente criou. Venham conversar com a gente, porque eu acho que é muito bacana, muito interessante. E esse formato, ele é o ganha-ganha-ganha, ele vai ajudar o corretor também. Então, você, segurador, que é a seguradora, estando com a gente, também vai ajudar o corretor. Você vai trazer o corretor mais próximo de você, seguradora. Então, fica o convite. Segfy está aqui por um único e simples motivo: atender você, corretor de seguros, que eu digo sempre, é o anjo da guarda dos brasileiros. Vocês, corretores, têm um papel fundamental, um papel sensacional de proteger os brasileiros, proteger a vida, proteger os bens e fazer com que o seguro seja disseminado. E a gente está aqui para ajudá-los nesse sentido. E muito obrigado a todos os Segfyers por acreditarem na Segfy, por estarem na Segfy, e são vocês, Segfyers, que fazem a Segfy ser quem ela é. Muito obrigado a todos vocês também, que sem vocês, certamente, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado ao Segfy, muito obrigado a vocês, corretores de seguros, que nos assistiram até agora, que ficaram conosco até agora, e a Segfy está aberta, a Segfy é de vocês. Muito obrigado, William.
Eu que agradeço, nosso público que agradece. Marcos, volte mais vezes, reforço aqui. Foi um programa muito produtivo, de puro conhecimento, uma verdadeira aula sobre tecnologia e sobre as soluções da Segfy, é claro, que ajudam esse nosso mercado a se desenvolver. Você que assiste o podcast Universo do Seguro, um recado especial. Primeiro semestre de 2026 chega com tudo aqui no nosso portal. Cobertura especial em Salvador, é isso mesmo, vamos a Salvador, no Consegni, o Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste. Estaremos lá nos dias 13 e 14 de março. Universo Awards, a nossa premiação, primeiro semestre. Estamos preparando uma grande festa do seguro aqui em São Paulo. Enfim, tem muita coisa boa, tem Congresso dos Corretores de Seguros chegando, tem eleição no Universo News, vamos ter uma cobertura completa e especial dos fatos do ano. Já no Universo Esportes, teremos a cobertura da Copa do Mundo. Então, tem muita coisa boa vindo, fica aqui com o Universo Contents e o Universo do Seguro com seu podcast, encerrando mais um episódio. Obrigado a você que assistiu, siga conosco, toda semana tem conteúdo inédito no canal, inscreva-se e ative as notificações.